Está começando uma nova atração aqui na TV Brusque. O Giro Esportivo é a nova casa do esporte amador no Canal 21. Você pode participar com a gente mandando informação do seu campeonato, do time do seu bairro, pessoal da bocha, tudo mais. Aqui ó, facebook.com/Giro Esportivo TV Brusque, também o giroesportivo@tvbrusque.com.br, além do telefone da nossa produção. Esses são os canais de comunicação e você, esportista aqui de Brusque, Guabiru, Botuverá, com o nosso programa, que é inédito sempre às quintas-feiras, com reprise sexta, sábado e domingo. O Giro Esportivo está entrando no ar. A gente vai trazer muita informação para você toda semana aqui na TV Brusque. A gente começa com o pessoal do Clube Atlético Paranaense. O núcleo de base da equipe foi trazido pelo Osnildo Kistner, que é o observador do Atlético aqui para Santa Catarina. Ele trouxe o núcleo para Brusque. A gente foi lá conferir os trabalhos que começaram em janeiro. Acompanhe a matéria. Desde o final de janeiro, a escolinha de futebol do Clube Atlético Paranaense voltou com suas atividades no gramado do Esporte Clube Cedrense, no bairro Dom Joaquim. Porém, o trabalho tem algumas novidades. Além da escolinha, um grupo de atletas que vinha sendo observado pelo clube trabalhará semanalmente junto com a escolinha, com um treinador específico. Na minha função de observador técnico do clube, então cada observador no Brasil, nós estamos em 4 hoje no Brasil, então cada observador é responsável de criar um laboratório em sua cidade, trazendo das diversas partes do estado de Santa Catarina atletas realmente de qualidade, de perfil realmente dos nossos padrões do clube. E criando então dentro dessa própria escola aqui do Cedrense uma espécie de laboratório. Então semanalmente, mensalmente a gente vai estar trazendo e captando atletas aí de toda a nossa região, de Brusque e do próprio estado, para tentar identificar nesse atleta, nesse aluno, algum potencial, alguma qualidade técnica que seja realmente do perfil do clube, para então entrar nesse processo de laboratório aqui na própria escola aqui do Cedrense, para então a gente colocar esse menino no processo de monitoramento e desenvolver nele características técnicas que ele possa aprimorar e quem sabe futuramente aí se tornar um atleta do Clube Atlético Paranaense. Cada um desses garotos será observado especificamente, principalmente em situações de jogo, já que os atletas da clínica de rendimento é que disputarão os torneios da Associação Catarinense de Escolinhas de Futebol durante o ano. Hoje, por exemplo, vamos fazer um trabalho de circuito, um treinamento de mini-jogo específico e trabalho físico-técnico. Nessa categoria importante é trabalhar com bola. Um trabalho sem bola, só correr e físico, a gente procura não fazer. Sempre botando o menino em contato com bola, para aprimorar os fundamentos. E também tem aquela questão que o menino que às vezes chega aqui jogando de lateral ou jogando de zagueiro pode trocar de posição. Ele foi observado em uma determinada posição, mas não quer dizer que ele vai seguir todo o trabalho dele aqui na clínica nessa mesma posição. Exatamente, conforme os treinos vão acontecendo, a gente pode observar que o menino tem uma característica que pode trabalhar em mais de uma posição. Então isso é um fator positivo para o menino conseguir um destaque maior dentro do grupo. E com essa chance, os garotos da escolinha vão se espelhando e quem sabe, através dos treinos de dedicação, chegar ao nível dos grandes ídolos. É bom, né? Melhor ainda, quando tá na Série A. E um jogador que tu se espelha, quem é que é o teu grande ídolo como zagueiro? Zagueiro? Thiago Silva. Silva? Por quê? Porque ele é bom, né? Aí. Tá aí o pessoal do Atlético Paranaense se movimentando e também vai disputar as competições da Associação Catarinense de Escolinhas de Futebol. Lembrando que Brusque vai receber também a elite do bicicross catarinense e brasileiro, já que em 2 finais de semana vão acontecer a abertura do campeonato estadual e do campeonato brasileiro de bicicross. Lembrando que Brusque tem 5 campeões e um vice-campeão nacional de bicicross no ano de 2012. O pessoal está se movimentando, trabalhando até tarde na pista para deixar tudo nos trinques para o campeonato catarinense e o campeonato nacional de bicicross. E no próximo Giro Esportivo, na semana que vem, a gente vai trazer todas as informações e os resultados das 2 etapas do nacional e também do catarinense de bicicross. Agora a gente vai acompanhar
os resultados da primeira rodada do Campeonato Municipal de Bocha, a 20ª edição. Confira os primeiros resultados, quem venceu, os jogos que empataram no 20º Municipal de Bocha Vale Tudo. São Paulo empatou com Serrinha 1-1. Cancha Pereira e Pinheirinho também empataram pelo mesmo placar. Linos Manioto Bar 2, Bambu 0-0. Nicolete e Rio Branco empataram em 1-1. Cancha Venzon 2, Ted Marinos 0. Caçadores Santa Luzia 1-1. Beneficente 2, Guarani 0. Três Meninos e Cancha Martinengue 1-1. Cedrense 1, Cancha Faiba 1. Zeca Paraná 1, Bar do Marcão também 1. Rádio Cidade 2, Unidos da Limeira 0. Bar do Biba e Loja Rodrigues 1-1. Angelina e Cancha Pavese 1-1. 100% Tarter 1. América também 1. Todas as informações do Campeonato Municipal de Bocha você vai conferir também aqui no Giro Esportivo, com imagens das partidas, tudo que aconteceu no Municipal de Bocha, sempre aqui no Giro Esportivo. E nessa primeira edição a gente vai trazer uma entrevista especial, já que a primeira edição tem que ter alguma coisa de diferente, uma coisa especial. O italiano Andrea Michelini, ele que trabalhou por muito tempo como assessor de imprensa da Roma lá na Itália, ele que tem 52 anos, é italiano, conversou com a gente aqui no estúdio da TV Brusque para falar sobre o trabalho dele e também sobre o projeto de categoria de base que ele quer trazer para Brusque. Confira a entrevista especial, a primeira parte aqui no Giro Esportivo. Como é que é esse projeto de você vir para o Brasil para trabalhar com essa questão do esporte? Sì, para montar acreditei sempre no esporte, na parceria do esporte, e acho que a Itália é muito interessada a tudo que vem do Brasil, especialmente no ramo do futebol e esporte em geral, porque tem mais outros esportes em que o Brasil lidera. E sei que os brasileiros gostam muito do futebol italiano e não somente do produto Itália, entre aspas, entende? Então eu digo, por que não fazer? Sendo que e tem uma lei também a considerar que é muito interessante para mim, e o Chelsea já entendeu isso, está fazendo no interior de São Paulo também. Praticamente, agora a federação inglesa, mas depois vai ser toda a UEFA e acho toda a FIFA vai fazer isso, permite que os jogadores jovens que entre a idade de 13 e 18 anos jogaram num clube afiliado. Imagina que aqui o Brusque, o Carlos Renault, qualquer um tem a escola de futebol do Chelsea, ok? Oficialmente. Um menino de 12 a 15 anos joga nesse clube, ok? Afiliado ao Chelsea. A 15 anos tem a possibilidade de andar a jogar na Inglaterra, sem problema, dizer, mas é brasileiro, não tem passaporte. Tem problema de passaporte, como posso dizer, para a polícia, entende? Ok? Tem que ter um permisso para ficar lá, como estudo, como trabalho. Mas uma vez que ele consegue, não vai afetar a cota de estrangeiros que podem jogar. Por exemplo, se podem jogar 3 somente, o Chelsea tem direito de ter esse menino como fosse inglês, porque jogou já 3 anos num clube que pertence ao Chelsea. Entendeu? Muito interessante. Isso significa que a partir pode ser, como você disse, mas quantos brasileiros podem jogar no futsal? Até 1000. Qual é o problema? No caso em que eles, entende, jogaram 3 anos consecutivos num clube gerenciado pelo clube estrangeiro. Desde que a filial seja mantida pelo clube. Normal, tem que ser uma filiação. O Chelsea abriu várias escolinhas de futebol. Uhum. E a tua vinda para o Brasil? Como é que vocês chegaram aqui a Brusque? Como definiram Brusque e Santa Catarina como uma Eu sede? fui quase 4 meses em São Paulo. Não gostei, sinceramente. Não gostei de São Paulo porque é tudo que São Paulo tem de bom e tem de mal. Me falaram do sul de Santa Catarina, uns amigos aqui que foram na Itália também me convidaram, eu vi, gostei muito de tudo, digo, vamos tentar. Isso não significa que vou ficar a vida toda aqui, mas por enquanto são 20 dias, mês somente, estou aqui. Quero ver, sendo que depois do carnaval tudo vai começar, entende? Nesse momento estou trabalhando numa escola como professor de italiano e de inglês, porque eu era professor de inglês antigamente. Mas claro que meu foco é montar algo
aqui, porque aqui no Rio Grande do Sul sei que, como posso dizer, as empresas acreditam no esporte, normalmente, acreditam no esporte. Então se tem um bom projeto, entende? Um bom projeto, porque eu faço questão de trazer aqui técnicos também da Itália, se possível, para ensinar uma outra, porque eu sou seguro de uma coisa, eu digo sempre, ninguém pode ensinar a um menino brasileiro a jogar bola, porque não tem como os brasileiros. O problema é um problema tático, entende? É um problema de ensino tático. Então, a mistura da classe natural do brasileiro com a tática europeia arrebenta, para mim. Essa é a minha aposta. Eu gostaria de ver um clube de brasileiros, ok? Com um técnico italiano. Na minha opinião, seria o máximo. E esse projeto, vocês preveem outras modalidades também ou principalmente o futebol? Porque a gente sabe que o futsal é um polo, muitos brasileiros na Itália, ciclismo também, tem o Murilo Fischer na Itália. Murilo Fischer, exatamente, que é daqui, é de Brusque. Também, eu gostaria muito de fazer, claro que, pelo que eu vi, faz pouco tempo, cheguei, tudo é futebol. Como na Itália, é igual, porque a maioria é futebol. Mas a minha opinião é que todas as disciplinas de esporte merecem um reconhecimento. Infelizmente, não gera muitos recursos. Esse é o problema do ciclismo. O ciclismo é só gastar. Então, eu posso imaginar um patrocinador que vai patrocinar uma entidade que não é futebol, mas que é natação ou que sei lá o que, a não ser vôlei e basquete, sim, que é mais ou menos. O atletismo, imagina atletismo. Seria muito feliz, mas lá tem que encontrar um patrocinador muito apaixonado pela disciplina, por aquele esporte, entende? Porque se eu tenho que mostrar como homem de negócio, olha, vai investir nesse esporte, no futebol sim, tem justificativa. Na boliche, por exemplo, vai explicar para alguém, me dá 10 mil reais para fazer boliche aqui, diz, qual é o retorno? Nada. É ou não? Sinceramente, esse é o problema. Não? Talvez é o grande problema do próprio empresariado manter, porque muitas vezes estampar a marca numa camisa não se vê o que tem retorno. E muitas vezes tem. Só que fica a dificuldade em ver esse retorno. Né? Sim, exatamente. Ver é outra coisa, é outro assunto. Mas, infelizmente, tem, como eu te expliquei, como eu te disse, tem esportes que a visibilidade é pouca. Então, tem que, a não ser, como eu digo sempre, um projeto comum de vários esportes que se reúnem, por isso que a gente fez, numa grande família. Porque eu sei bem que não existe somente meninos bons de bola. Tem um menino bom de futebol, um menino bom de esgrima, um menino bom de natação, que torce para o meu clube Roma e até hoje não tinha possibilidade de jogar. O menino que torcia para o Lazio, outro clube, sim, podia nadar com natação Lazio, podia fazer até paraquedismo Lazio, entende? Xadrez, qualquer coisa, imagina, do esporte até o mais pequeno. E hoje, graças a Deus, temos essa possibilidade. Pai, eu quero fazer esgrima. Diz, bom, mas com Roma. Agora temos, entende? E também é importante lembrar que é um projeto que acabou sendo bancado por vocês, idealizado por vocês há algum tempo. É um contraponto ao projeto da LAS, que já é centenário da poliesportiva, só que acabou com essa troca de comando lá na Roma, acabou tendo uma desvirtualizada. Claro, porque eles, imagina quanto pode gerar um clube como Roma de recursos no futebol. Imagina, para nós de verdade é pipoca, que é pipoca para eles. Se eu falo 100 mil euros, eu digo para sustentar, 100 mil euros é nada, é um mês de salário do jogador mais pequeno. É nada, entende? 100 mil euros por ano, que é 260 mil reais nesse momento. Pode parecer muito, claro, mas imagina, o jogador que ganha menos no Clube do Roma ganha 1 milhão de euros, 2 milhões e 600 mil reais. Entende? Por isso que digo, não é muito para eles. O problema é que eles mudaram
nesse momento de visão. Vão voltar, mas só depois do Mundial. Temos que esperar, sim. Depois do Mundial querem entrar no Brasil. Pois é, essa foi a primeira parte da entrevista com o Andrea Michelini. Depois do intervalo tem o segundo trecho dessa entrevista que ele fala dos craques brasileiros que ele conferiu lá na Itália. Já, depois do intervalo aqui no Giro Esportivo. De volta com o Giro Esportivo aqui na TV Brusque, programa inédito sempre às quintas-feiras, com reprise sexta, sábado e domingo. E logo de imediato a gente vai para a segunda parte da entrevista com o Andrea Michelini, onde ele fala sobre os craques brasileiros que ele viu lá na Roma, desde Falcão até o Renato Gaúcho, que não deu muito certo lá na capital italiana, e também um panorama dele, que é jornalista esportivo, que teve dos dois lados, tanto da assessoria de imprensa do clube, como no dia a dia, cobrindo para o público em geral. Ele fala também sobre o Neymar. Acompanhe nessa segunda parte da entrevista. É importante agora abordar Você é jornalista esportivo há 25 anos. Sim. E a questão da imprensa italiana é muito mais que aqui no Brasil? É muito mais fanatismo? É futebol 24 horas por dia? 24 horas por dia. Como é que funciona? Digo infelizmente mesmo sendo jornalista, porque a cada ano surge uma nova empresa. Eu te digo, eu fui muitos anos também radialista, locutor televisivo e tudo. Eu vi, sinceramente, em cidades como Roma, mas como Milão também, mas principalmente Roma, Nápoles, mais no sul. Nossa, sabe os patrocinadores ligando para saber se tinha ainda alguns espaços livres na programação para fazer propaganda? Porque, sem exagero, temos transmissões de rádio feitas numa pequena rádio, como eu trabalhava lá na FM, a gente tinha de 500.000 a 1 milhão de pessoas naquele momento. Imagina, só falando de Roma, não falando de futebol em geral, como te disse, daquele diário romanista, entende? Tem clubes como Roma, como Nápoles, onde os torcedores são quase malucos. É um absurdo. Chegou ao ponto de extrema violência, como acontece com os ultras da Juventus, né? Também, infelizmente. Olha, se pode comparar os tifosos do Nápoles, da Roma, aos torcedores corintianos, por exemplo, não? Sabe aqueles que sem condições foram para o Japão, entende? É a mesma coisa que acontece na Itália. É uma loucura se, como jornalista não de esporte, se tenho que julgar, não, como homem, como jornalista simplesmente, sinceramente deve ter algo errado, não, toda essa loucura. Você viveu os dois lados da imprensa esportiva, o lado daquele que cobre o dia a dia do clube, que fala sobre o clube, e o lado daquele que informa o que acontece dentro do clube, do clube para a imprensa. Você viveu os dois momentos. Sim. Qual que é o momento mais complicado? Você falar do clube numa emissora de rádio, na televisão, ou até escrever sobre isso e ser pressionado, ou enquanto assessor de imprensa no clube, como você foi da Roma, ser pressionado por isso? Isso é diferente, com certeza mais difícil falar fora, porque, sabe, coisas que acontecem lá, falar tem que tomar muito cuidado, muita atenção, porque, como te disse, tem vários malucos, infelizmente, como aqueles que eu te disse que vão brigar na rua. Então sempre tem que ficar atento. Se você fala uma palavra que não seja, imagina, diga, mas para mim hoje não ia escalar o cara porque semana passada jogou mal, pode ser que está ainda machucado. Como se permitiu? Porque o torcedor que está muito apegado naquele jogador faz um pior escândalo. É uma coisa absurda. Às vezes tem que ficar muito atento com as palavras. E outras coisas também, porque a imprensa do esporte na Itália, de futebol, quer saber muitas coisas que não podem sair fora do vestiário. E infelizmente muitas vezes acontece que eles tentam saber, por isso que também a tarefa do locutor oficial, do porta-voz, como podemos dizer, do clube é bem
é bem difícil, é bem... É uma tarefa, podemos comparar com uma tarefa do bombeiro apagando um incêndio. Mais ou menos isso? Isso, mais ou menos. Menos grave, com certeza, mas sim, isso faz sentido como tipo de comparação. E você, lá dentro da Roma, você viveu uma época de grandes jogadores brasileiros. Passaram desde o Falcão até Fábio Júnior, outros que não tiveram tanto sucesso. Olha, Qual deles foi melhor? Se vou lembrar, com certeza o mais grande, Falcão. O Falcão é fora, para mim está fora de qualquer, para mim num ideal panteão, como chamamos de deuses do futebol e do Roma, ele é o Francesco Totti, atual capitão do Roma, que são já 23 anos que joga no Roma, marcou 270 gols para o clube, coisas absurdas, eles estão, mas além deles, eu digo, e não por ser meus amigos pessoais, mas o Cafu, capitão do Penta, o Aldair, pessoas maravilhosas e um dos melhores zagueiros da história do futebol, que eu vi pelo menos, do futebol brasileiro, com certeza. Os outros, bem muito, como disse o Marcos Assunção, foi o Antônio Carlos, outro zagueiro. Quase esqueço. Por exemplo, jogadores não muito conhecidos aqui, como pode ser o Paulo Sérgio Silvestre, que atua muito há anos também na Alemanha. Outro atacante, ponta esquerda. O Tadei, que mais? Agora fica difícil, mas de verdade eu vi, sem exagero, 20, 25 brasileiros. Imagina que um ano, recentemente, Roma tinha 3 goleiros, todos 3 brasileiros. O Doni, Marangão. O Arthur, que agora está no ex-Santos, que agora está no Portugal, Benfica. E o Júlio Sérgio, que agora sei lá onde está, porque eu sei que está à procura de outro clube. 3 goleiros, todos brasileiros. Nunca tivemos, acho, técnicos brasileiros. Não. Mas sim, mas antigos nossos avós podem lembrar do Dino da Costa, grande Amarildo Tavares de Silveira, que foi o substituto de Pelé quando se machucou no Mundial 1962, acho, no Chile. Depois o Jair da Costa, que atuou também para o Inter de Milão. Depois, Cerezo, Fanino Cerezo, outro grande jogador. Mas, como disse, o que me decepcionou muito foi o Renato Gaúcho, não marcou nenhum gol este ano. Não é? Mas ele gostava mais de ir para baladas. Na época. Ele tinha outra preferência, na verdade. Exatamente, não posso julgar mal, porque, claro, como homem não julgo mal, mas com certeza como profissional não foi. O Andrade, que era lento demais. Todo mundo lá, por exemplo, acha que o Andrade não faz ninguém. Ao invés do Andrade, quando ganhou agora o Brasileirão com o Flamengo, todo mundo ficou surpreendido. Nossa, mas esse Andrade, olha, o Andrade foi um grande jogador. Infelizmente, na época, não estava bem, ou estava melhor. Depois chegaram os outros, chegou o Aldair, chegou o Zago, como disse, chegou o Paulo Sérgio, chegou o Assunção, mas o Tadei, que ainda temos no clube, temos vários jogadores, até bem jovem para jogar. Agora temos esse Dodô, o lateral esquerdo do Corinthians, temos o Marquinhos, também do Corinthians, e o Marquinhos do Fluminense. Está desempenhando muito bem. Esse Marquinhos, e o Leandro Castan também, que substituíram o Juan, outro brasileiro que ficou muito usado. Como vê, tem um incrível número de brasileiros que por isso que tem um clube chamado Roma Clube Brasil, de torcedores que brasileiros fixos que moram na Itália. Todos os brasileiros lá em Roma torcem para a Itália e vice-versa. André, obrigado pela tua participação. Estamos sempre à disposição para divulgar o trabalho, tanto da Roma como você pode, inclusive falou que pode acontecer com outra equipe aqui no Brasil. Não se conclui o trabalho só com a Roma, pode aparecer outra equipe, Udinese, Siena, tudo mais. Sim. O programa Giro Esportivo está sempre à disposição. Será um grande prazer, porque eu gosto muito dessa região. Eu acho que aqui se joga um bom, não somente futebol, mas
um futsal, até as meninas. É isso, né, que temos que fazer agora na Itália, temos que dar uma, como posso dizer, desenvolver muito o futebol feminino, porque aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, está surgindo. Na Itália está um pouco atrasado. Eu gostaria um dia que meninos e meninas, não somente meninos vão jogar futebol juntos e quem sabe isso vai melhorar, assim, vai aprimorar, como posso dizer, o que tem ao redor do futebol, que hoje é dominado pelos homens e talvez, e às vezes, infelizmente, vão fazendo coisas que ninguém gosta. Com mais meninas seria melhor. Essa foi a entrevista inicial dessa primeira edição do Giro Esportivo. E a gente segue falando de futebol, mas falando do Campeonato Municipal de Futebol Amador, que chega à sua terceira edição nesse ano de 2013, realizado pela Fundação Municipal de Esportes. No próximo programa, a gente vai trazer uma matéria completa sobre o Congresso Técnico, que define o regulamento e tudo mais para o Campeonato Municipal de Futebol Amador. Mas a gente pode trazer informações que serão 15 equipes, provavelmente divididas em 2 divisões. Na semana que vem tem informações sobre o Congresso Técnico e matéria completa aqui no Giro Esportivo. A gente segue as informações indo para Guabiruba. Guabiruba que tem os Jogos Comunitários, que o atual bicampeão é o bairro São Pedro. Começa nesse mês de março e vai até o comecinho do mês de junho, Jogos Comunitários de Guabiruba. Mais de 2.000 atletas participando em 38 modalidades. Falando nelas, confira a lista de modalidades dos Jogos Abertos Comunitários de Guabiruba. Nos Jogos Comunitários de Guabiruba teremos as seguintes modalidades: atletismo, bocha, cabo de guerra, canastra, ciclismo, dominó, estilingue, futebol suíço, futebol de campo, futsal, karatê, sinuca, tênis de mesa, tiro pressão, vôlei, vôlei de areia e xadrez. Tudo que for relacionado aos Jogos Comunitários de Guabiruba, tabelas, resultados, classificação das comunidades que estão participando, você acompanha aqui no Giro Esportivo. A gente foi acompanhar a preparação da equipe do Brusque Rugby Clube para a temporada 2013. Um dos amistosos, a gente vai trazer matéria completa, imagens agora, contra o Goitacá Rugby de Florianópolis. A matéria sobre a preparação da equipe do Brusque Rugby Clube, que está se desenvolvendo e já está há 2 anos aqui na cidade. Confira. O Brusque Rugby Clube segue disputando amistosos em sua preparação para a temporada 2013. E o primeiro jogo dentro de casa foi contra a equipe do Goitacá, de Florianópolis. A preparação do elenco principal da equipe é forte, principalmente porque o time tem novos atletas. A gente começamos essa temporada já no começo de janeiro aí, né? Busquemos novos jogadores e estamos se preparando aí para os campeonatos, durante o ano aí. Mês que vem a gente está se preparando já 2 amistosos, que nem o que falou ali, fomos jogar em Blumenau ali, perdemos para Blumenau e resolvemos fazer mais um amistosinho para a gente se preparar firmemente para começar a Copa Norte e o Catarinense no mês que vem. Já começam vários campeonatos aí para a gente selecionar aí e levar o nome de Brusque além e umas vitórias para nós aí. Depois de buscar a afirmação nos últimos anos dentro de Brusque, a meta para 2013 é melhorar os resultados nas principais competições estaduais. A gente pretende, como é que eu posso dizer, a crescer aí como qualquer outro esporte, como está em Brusque aí, né? Há 2 anos atrás, como tu falou, Brusque não conhecia rugby, né? Hoje em dia aí o rugby em Brusque aí tá bem valorizado, até estamos buscando patrocínios aí, sabe? Pra gente ter uma campanha melhor durante o ano aí e levar, né? O nome do rugby além aí. A gente pretende fazer, levar aos colégios aí pra gente procurar fazer juniores, vim de base já, que nem um clube que nem os clubes fazem. O resultado não foi dos melhores, 36-7 para a equipe de Florianópolis. Porém, segundo o capitão da equipe, essa é a hora de errar. Até inclusive, semana passada teve alguns erros, daí durante essa semana a gente treinou, 2 semanas de terça e quinta-feira, né? Daí a gente treinamos e olhamos, até revemos o jogo de volta, né? As falhas onde que falhou, pra gente tentar acertar, pra gente não errar mais, né? Porque a gente pode errar no amistoso agora e errando e consertando pra chegar na hora dos campeonatos, pra não errar mais, pra gente entrar com garra e firmeza pra levar a vitória.
pessoal do Brusque Rugby Clube que disputará Copa Santa Catarina, Copa Norte de Rugby, inclusive algumas etapas do Nacional, pessoal com equipes masculina de 15 atletas e feminina de 7 atletas entrando em campo de vez em quando aqui em Brusque. E para encerrar o giro esportivo, a gente vai trazer o vídeo do pessoal que fez após essa partida amistosa entre Brusque e Goitacá nesse jogo de rugby. Tem aquela moda do Harlem Shake, aquela dança maluca que está rolando na internet. Para encerrar o giro esportivo, encerrar com bom humor, confira o vídeo feito pelo pessoal do Brusque Rugby Clube, o Harlem Shake, após essa partida. Um abraço, eu volto semana que vem com o giro esportivo. Até mais, tchau! Con los terroristas.